aqui do Roger Marinho, se você fosse eleito, o que você faria para acertar a situação? E também gostaria que você comentasse dessa contradição entre o atual prefeito e o ex-prefeito. Hoje, vendo tudo que está acontecendo, eu tenho noção de que seria muito mais difícil do que eu imaginava a administração. Agora, você pode ter certeza absoluta, por exemplo, de que se eu fosse eleito eu não teria aumentado a passagem de ônibus. O prefeito Greca aumentou a tarifa do transporte coletivo num valor que é mais que o dobro do valor da inflação. Eu jamais faria isso. Um dos compromissos, inclusive, da minha campanha era adotar medidas para gradativamente tentar reduzir o valor da tarifa, que é possível. É difícil, é trabalhoso, é incômodo, mas é possível. Agora, para fazer isso, você não pode ter rabo preso. Você não pode ter tido a campanha financiada por grupo de transporte coletivo, né? Eu cortaria cargos em comissão, eu combateria toda e qualquer mordomia dentro da prefeitura, eu cortaria diárias de viagens, eu reduziria o número de secretarias municipais e enxugaria a máquina pública para ter recursos para investir em obras. Eu não adotaria esse caminho de agredir os direitos dos servidores, de mexer no dinheiro dos aposentados. Eu adotaria uma outra linha. Quanto à incompatibilidade entre as declarações do ex-prefeito Fruit e do atual prefeito Greca, o que eu posso afirmar com conhecimento de causa é que o prefeito Fruit pegou a prefeitura já com uma dívida. Por outro lado, também não posso negar que essa dívida aumentou durante a gestão dele. Ele afirma que houve uma queda na arrecadação. Então, quando você tem queda de arrecadação, você tem que aumentar a arrecadação e você opta ou por aumentar impostos, o que prejudica o cidadão, como está fazendo o Greca agora, ou você opta por fomentar a indústria, o comércio, o turismo, por atrair mais empresas, por criar facilidades para concessão de alvarás de forma lícita, etc. E com isso movimenta a economia da cidade e tenta sair da recessão. É o que é possível fazer. Agora, seria, evidentemente, um primeiro ano de gestão bem duro. Por isso que algumas pessoas que gostam de mim e que votaram em mim dizem que Deus me promoveu um livramento ao não permitir que eu fosse eleito e que o Greca estaria lá na prefeitura para pagar pelos seus pecados. Tem alguns professores do Estado aqui mandando perguntas, inclusive o Sérgio Henrique elogiou seu posicionamento na época daquele pacotaço em relação aos professores, os servidores públicos estaduais. Gostaria que você falasse um pouco, porque antes o senhor era aliado, era da base do governador e hoje o senhor já não está mais na base. Faz tempo já. Exatamente, faz tempo. Gostaria que você falasse primeiramente sobre essa situação do servidor. Teve outros deputados que vieram aqui que disse que essa lei que foi aprovada não vai afetar nenhum direito dos servidores. Gostaria de saber o posicionamento do senhor. Eu acho que o servidor vem sofrendo muito durante o atual governo, né? Você veja que os aposentados do Estado sofreram uma taxação imensa. E aí começou o meu afastamento da base do governo, quando o governador resolveu taxar os aposentados. Quando foi votado o projeto que prejudicava os professores, eu já estava afastado da base. Mas o mais grave naquele episódio, mais do que a lei que foi aprovada, na minha opinião, foi o uso desproporcional da força policial para agredir professores e servidores públicos. A gente sabe, evidentemente, que existem nos sindicatos pessoas que são ligadas a partidos mais de esquerda, mas isso de forma alguma tira a legitimidade do funcionário público comum, da professora lá do interior, daquela senhora que dá aulas, de reivindicar os seus direitos. O governo, para se defender após aquele abuso que mandou a polícia cometer, foram jogadas mais de 230 bombas, se eu não me engano, no centro cívico. Lembro de uma imagem chocante veiculada na RPC de uma creche municipal perto do centro cívico tendo que ser esvaziada naquela situação. Aquilo foi de uma irresponsabilidade tremenda. E é uma afronta à democracia esse tipo de conduta, né? Então,
Então, por isso que eu me posicionei com tanta indignação. Eu já estava a favor dos professores, mas naquele dia, quando eu vi o tamanho da violência, eu fiquei muito indignado. Eu não sou um homem de esquerda, não pertenço a partido de esquerda, sou do Partido Social Democrático, um partido até de centro-direita, como as pessoas gostam de rotular, apesar de na fundação do partido, o fundador ter dito que o partido não era nem de esquerda, nem de centro e nem de direita. E até isso que me atraiu, porque isso não me amarrou a nenhuma ideologia. Eu não sou apegado a ideologias, eu sou apegado a ideais, ao ideal cristão, de promover a valorização do ser humano, de respeitar a vida, de respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Esse é o meu ideal de vida política e de vida pessoal. Mas eu fiquei muito indignado com a violência contra as pessoas. Sei que a polícia foi obrigada a cumprir ordens. Muitos policiais eram a favor das manifestações, mas tinham que ali obedecer às ordens que os homens de cima da hierarquia estabeleceram. E acho que foi um episódio muito triste que mancha a história do estado do Paraná. Mas em relação a esse questionamento que faz, isso daí, essa lei pode afetar futuramente? A lei antiga foi aprovada, a lei daquela época? Pode, na minha opinião pode. Eu não sou um jurista, mas eu acredito que afeta e muito. Até foi devido a isso que ocorreu toda aquela manifestação, né? Afeta e está já afetando, porque foi estabelecida uma data base para os servidores públicos que não foi cumprida. Então já está afetando, na verdade, o servidor. Esse fator foi o preponderante, então, para você sair da base do governo? O fator preponderante para eu me afastar da base, eu comecei o afastamento, foi quando eu votei, eu era da base, mas votei contra a taxação dos aposentados. Perfeito. Ia ser prejudicial aos aposentados e eu votei contra. Aí começou. Durante a questão dos professores, o fator preponderante para eu me indignar e ter até uma postura muito forte em relação ao governo e uma postura de revolta mesmo, foi a violência cometida contra os professores. E como que você analisa, então, você não está mais na base, mas como você analisa, por exemplo, o Ratinho, que é secretário do atual governo, que é do mesmo partido que o senhor, como que é essa relação dele? Gosto muito do Ratinho, sou amigo dele, me apoiou na campanha para prefeito, então eu sou suspeito para fazer uma análise sobre o Ratinho. Seria totalmente passional essa análise, é meu amigo, né? Eu, particularmente, já o aconselhei, diante da pretensão válida, lícita dele de ser candidato ao governo do Estado, a deixar o governo o quanto antes, até para se dedicar a projetos na Assembleia, na segunda, na terça e na quarta, que são os dias de sessões, e para visitar intensamente o interior do Estado, nas quintas, nas sextas, nos sábados. Eu acho que o Ratinho tem que agora concluir o seu período de governo, retornar para a Assembleia e correr o Estado. Essa é a opinião que eu tenho em relação ao projeto dele, e já deixei isso muito claro para ele, já falei abertamente sobre isso com ele. Você considera o nome dele hoje o mais forte, o governo do Estado, ou você acha que tem outros nomes aí? As pesquisas dizem que ele é o nome mais forte, né? Você vê aí alguns nomes pontificando, o nome do Ratinho Júnior, da atual vice-governadora, se não me engano até está em exercício hoje, a Cida Borghetti, o ex-senador Osmar Dias e o senador Roberto Requião. São esses os principais nomes na corrida do ano que vem para o governo do Estado. O candidato do nosso partido é o Ratinho. É jovem, é trabalhador, é dinâmico. Me parece ser um nome bastante plausível e um nome que pode sim alcançar a vitória. As pesquisas o colocam hoje em primeiro lugar. E no seu caso, qual que é a sua ideia para o ano que vem? Vai continuar deputado estadual? Ou tem uma eu ainda maior não parei para tomar essa decisão e nem quis, porque eu estou aguardando, viu, Rafael, a nova legislação eleitoral. Se uma hora tem a Câmara Federal, que é quem faz essas leis eleitorais, falando em distritão, outra hora falam em lista fechada, outra hora falam em fundo eleitoral. Eu não posso decidir candidato a que eu sou se eu não conhecer as regras do jogo. Então eu estou esperando a votação da legislação eleitoral. Isso tem que acontecer
até o final de setembro, porque é um prazo de 1 ano antes da eleição, para que a lei seja aprovada, e aí eu vou tomar uma decisão. Mas existem, inclusive, correntes no nosso partido que querem que eu seja candidato a senador. Vou avaliar isso com muita calma, não tem pressa. O prazo que eu dei para mim mesmo para essa decisão é final de outubro. A gente falou um pouco sobre pesquisa, e eu gostaria que você desse sua opinião sobre pesquisa eleitoral. Elas, muitas eleições, elas têm errado, feio e até, de certo ponto, influenciado eleições aí. Qual que é a sua opinião? O que seria viável para regular esse tipo de situação? Eu acho que a pesquisa eleitoral, ela é importante para balizar os comitês dos candidatos. Não sou a favor da proibição da realização de pesquisa, mas eu sou a favor de que, num período aí de pelo menos 15 dias, 1 mês antes das eleições, fique proibida a divulgação de pesquisa, porque o dono do Instituto de Pesquisa influencia na eleição do jeito que ele quer. Se ele for desonesto, ele exerce uma influência tremenda na eleição. Primeiro, em relação a doadores de campanha. Hoje só podem ser feitas doações por pessoas físicas, então a influência será ainda maior, porque serão no futuro doações menores e de mais pessoas que sustentarão as campanhas. Em segundo lugar, ele influencia na hora da pessoa votar. Tem gente que não vê a campanha política com aquela tranquilidade com que os mais esclarecidos veem. Tem gente que vê a eleição política como um jogo e a pessoa quer estar ao lado do time que vai ganhar. Então, se você tem uma pesquisa que surge na véspera da eleição, te colocando 2% atrás, dificilmente você terá um resultado favorável no dia seguinte, porque o indeciso tende a ir com aquele que está na frente na pesquisa. Eu sei que nas grandes democracias do mundo as pesquisas são divulgadas, mas acredito que devido a toda a situação cultural do nosso país e a todas as suspeitas que existem no histórico de pesquisas, principalmente do IBOPE, há de se ter um cuidado. Eu acho que uma lei, uma inclusão na nova lei eleitoral da vedação da divulgação de pesquisas a partir de 15 dias antes da data do pleito eleitoral seria muito saudável para a nossa democracia. O eleitor tem que escolher o candidato pelas qualidades dele, pelos projetos, pelas propostas, pelo seu currículo, ver se ele não foi condenado por nenhuma prática criminosa e não baseado em pesquisa. E, infelizmente, tem muita gente que ainda se deixa levar por isso, até porque o Brasil está encaminhando, está engatinhando na democracia. Naturalmente, as pessoas irão evoluir na análise disso no futuro, mas isso leva tempo, a nossa democracia ainda é muito recente. Você, inclusive, fez um elogio aqui ao Herman Benjamin, o ministro do TSE, que foi o relator do processo da chapa Dilma Temer. Eu gostaria que você falasse um pouco desse julgamento. A gente teve uma análise técnica do relator para condenação da chapa e daí, por outro lado, a gente teve uma análise, podemos até falar certo ponto política dos que discordaram. Gostaria que você desse sua visão sobre o assunto. O Herman Benjamin eu não conhecia, nunca tinha visto na vida. Aí veio esse julgamento, eu vi, achei que ele teve uma performance extraordinariamente corajosa, inteligente, brilhante, eu diria. Mas você, ao tocar nesse assunto, vem também com uma questão que eu acho que tem que ser debatida, que é a maneira com que são escolhidos os juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Não é possível que o presidente da República possa escolher um juiz. Não é possível. Não é possível que um juiz tenha que ficar devendo favor a um presidente para chegar naquela função. Nós temos que mudar a maneira de escolher os juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Eu confesso que não sei qual é a maneira ideal, mas do jeito que está hoje não pode ficar. Inclusive, nesse julgamento teve 2 que tinham recém-entrado, que era indicação do atual presidente, e esses 2 votaram até um deles eu conheço, é boa pessoa, mas se você é indicado por um presidente da República, como é que você vai votar contra esse presidente da República? Não pode ter indicação política para o Tribunal Superior Eleitoral.
como deveria acabar isso também para o Tribunal de Contas. Em relação às indicações do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF, comunga do mesmo raciocínio? Eu não sei como são feitas as do STJ, eu sei do STF, né, que também passam são feitas pelo presidente da República. Também acho que tem que mudar, isso tem que ser mudado. Talvez as indicações do STF pudessem ser feitas através de uma lista, uma parte dessa lista viria do Judiciário, uma parte do Ministério Público, uma parte da OAB. Não sei, teria que analisar bem a fundo isso, preciso conversar com juristas, com gente que entenda bem do assunto, mas eu só sei que do jeito que está errado. A gente tem que procurar uma alternativa, mas não está certo, não. A gente tem eleições no ano que vem a nível nacional e a gente tem hoje um quadro indefinido e as pesquisas apontam aí o ex-presidente Lula na primeira colocação. Primeiro eu gostaria que você falasse sobre o Lula. Ele vem apanhando há um bom tempo aí e continua aí naquele patamar dele dos 30%. Você acredita que ele tem viabilidade eleitoral? Não, eu nunca votei no Lula, nem quando ele era considerado honesto pela maioria das pessoas, eu nunca votei no Lula, porque eu não sou um homem de esquerda, embora respeite muitas pessoas de esquerda que eu conheço pessoas extraordinárias de esquerda. Mas eu não sou um homem de esquerda, então eu nunca votei no Lula e também nunca confiei no Lula. Espero que ele não seja o próximo presidente da República. Eu não vou votar no Lula para presidente da República. Agora, o que vai acontecer, eu não sei. É possível que até lá ele esteja até inelegível, né? Ele está respondendo aí na Operação Lava Jato por diversos crimes. Há até quem acredite que ele pode ser preso. Isso tudo vai depender da condução que o juiz Sérgio Moro der aos casos que envolvem o ex-presidente da República. Vamos aguardar para ver. Agora, me surpreende ele ainda ter 30% depois de tudo que apareceu. E como que você enxerga o quadro em geral? A gente não tem nomes diferentes, nomes novos aí. A gente vê o PSDB em um total declínio por conta de todos esses acontecimentos aí. A situação do Aécio, o PSDB parece que está rachado, parte quer que ele fique no governo, parte quer que ele não fique. A gente tem nomes aí como Bolsonaro, aí, que é a extrema-direita, tem nomes como a Marina Silva, e não temos mais Ciro Gomes, talvez. Qual que é a sua visão? Eu não vejo o Ciro como um nome competitivo, acho que a Marina pode crescer ou não. Acho que o João Dória, o prefeito de São Paulo, pode entrar no jogo, está tentando se posicionar. O Bolsonaro é um candidato perigoso, porque há um crescimento de uma direita radical no Brasil. Isso é natural, porque quando você tem uma esquerda radical no poder, você tem os que se contrapõem a essa esquerda radical e que muitas vezes radicalizam também do outro lado. E pode surgir uma candidatura de um Geraldo Alckmin, se passar pelo pente fino das operações que estão sendo conduzidas pelo país. Me parece que até teve alguma denúncia contra ele, mas não sei se foi aberto inquérito ou não. Pode surgir uma candidatura do Henrique Meirelles, se a economia melhorar muito, se acabar a recessão, se diminuir o desemprego, se não aumentar a inflação. E acho que se surgir um nome novo de algum empresário bem conceituado, que tenha ficha limpa, pode cair no gosto da população. Mas me preocupo, porque nenhum dos nomes que eu mencionei me parece ser o ideal para presidir o Brasil. Há realmente uma escassez de líderes, uma repetição dos mesmos nomes de sempre, e as únicas novidades que apareceram por aí recentemente, ainda não sabemos até que ponto podemos confiar nelas, né? Então, é preocupante. Deputado, gostaria de agradecer a entrevista, o espaço está aberto, e deixo aí liberado para você fazer as suas considerações finais. Só para te agradecer, Rafael, foi um prazer estar aqui com você, parabéns pelo ótimo programa, me colocar à disposição dos seus telespectadores, meu e-mail é contato@neileprevô.com.br e desejar a todos uma ótima noite de segunda-feira. Então está aí mais um programa Verdade e Expressão, lembrando que ele vai ser reprisado na sexta-feira às 18 horas e estaremos de volta na próxima segunda às 19h30. Um grande abraço e uma grande semana.
que é urgente para você. Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Esta emissora passa a apresentar o programa da Santa Igreja Milagrosa das Nações Unidas, localizado no centro de Curitiba, na rua João Moreira Garcês 101, Galeria Pinheiro Lima, Praça Tiradentes. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, através deste programa, tem um milagre para você e sua família. O Senhor, nosso Deus, abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do meio de vós todas as enfermidades. Creia e verás a glória de Deus na sua vida. Olá, meus amigos. Quem tem o prazer de cumprimentar todos vocês nesta hora santa e sagrada é o Bispo Moisés Amado. Mais uma vez, estamos aqui chegando até você através dos estúdios desta poderosa televisão, apresentando a todos o programa A Hora dos Milagres. Já já nós vamos entrar num quadro muito interessante, muito importante, que é o quadro História da Minha Vida.